Bom dia, queridos, queridas irmãs. Estamos chegando ao final de mais um ano, último dia de 2020. Um dia muito interessante, um dia oportuno, um dia que nos chama ou nos convida a uma reflexão, a uma perspectiva, à esperança. Um dia para ser vivido de uma forma muito intensa, porque é o último dia de 2020, um ano difícil que provavelmente alguém está assim torcendo ou contando as horas para que se despeça dele, mas com certeza um ano que foi nos dado por Deus e com perspectiva de que Deus possa nos ensinar grandes lições. Eu quero ler Salmo 90, versículo 12, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Lições que só Deus ensina, é disso que eu quero falar nesse vídeo. Lições que só Deus ensina. Provavelmente todos nós aprendemos grandes lições este ano. Um ano atípico, um ano desafiador para muita gente, um ano de muitas perdas, um ano também de muitos medos, um ano de muita perspectiva de que apareçam soluções para esse problema mundial, para essa pandemia. Mas não foi um ano perdido, embora as pessoas, muitos digam que foi um ano perdido, não foi. Foi um ano difícil, foi um ano desafiador, mas foi um ano que o Senhor nos deu. E o Senhor, quando nos convida a pensar no tempo, o Senhor não nos convida a pensar no ano, o Senhor nos convida a pensar em dias, ensina-nos a contar os nossos dias. Portanto, todos nós precisamos ter na mente, quando estamos nessa caminhada, alguns paradigmas. O primeiro deles é que nós somos muito limitados e nós somos muito finitos. Talvez essa é a maior lição que nós aprendemos. Um vírus microscópio colocou de joelhos, colocou no chão o mundo inteiro. Portanto, nós somos muito finitos. A segunda lição é que nós não somos daqui, nós somos passageiros, nós somos eternos experimentando uma passagem aqui na Terra. Portanto, os nossos dias são passageiros, como o próprio Salmo 90 diz aqui, que os nossos dias chegam a 70, e se chegar a 80, se tiver vigor chega a 80, mas nesse caso o melhor deles é canseiro e enfado, está no versículo 10. Portanto, por mais que você viva até 80, mas é um tempo muito limitado em relação à eternidade. Portanto, nós somos eternos, passando por uma experiência terrena, e todos nós deveríamos ter essa perspectiva. Então, a nossa vida é muito curta, e nós devíamos, então, nos preocupar em viver de maneira sábia, de maneira que no final a gente olhe para trás e entenda que valeu a pena viver e que a gente viveu de forma sábia. Portanto, todos nós estamos com alguns sentimentos hoje, Talvez alguns estão frustrados porque planejaram muitas coisas e não conseguiram, Outros talvez estejam arrependidos de alguma coisa que realizou, que fez ou que deixou de realizar, Outros estão fazendo planos, isso é importante, você não deixar de fazer planos, embora a resposta certa venha do Senhor, ou Deus estabelece os nossos planos dentro da sua agenda soberana, mas é importante fazer planos. A verdade é que hoje é um dia especial para refletirmos sobre as lições que Deus pode nos ensinar, ou que só Deus nos ensina. Portanto, é interessante isso, a vida como uma escola e Deus nos ensinando nesta caminhada. E é isso, nós temos grande esperança nisso. Nós aprendemos muitas coisas, muitas vezes até errando, ok? Portanto, nós precisamos aprender algumas coisas nesse texto. Esse salmo é atribuído a Moisés. É interessante, atribuído a Moisés. E ele então diz que ele pede, quando ele analisa a brevidade da vida, analisa a situação dele como mortal, como pó, como ele diz no versículo 3, tu reduzes ao homem ao pó, e diz, tornai filho dos homens ao pó.
Então, depois de ele refletir sobre tudo isso, ele percebe que nós precisamos ser orientados por Deus, ele percebe que nós precisamos de direção, ele percebe que nós precisamos olhar para o cenário da vida numa perspectiva de sabedoria, da sabedoria que só Deus pode nos ensinar. Portanto, nós precisamos aprender aqui algumas coisas que só Deus ensina. Eu sei que é importante você ler bons livros, é importante você ler a vida, é importante você ter experiência, é importante você ir para a escola, você ser formado, é importante a faculdade, é importante o doutorado, o mestrado, né? É importante o bacharelado, é importante todos os graus de instrução que você possa alcançar nessa vida. Mas tem lições que só Deus pode te ensinar. Tem algo que só Deus pode te ensinar. Portanto, no Salmo 90, Moisés pede que Deus nos ensine a contar os nossos dias para alcançar um coração sábio. Eu quero então trabalhar nesta manhã 3 lições que só Deus ensina a partir dessa perspectiva, né? Primeiro, a primeira coisa que a gente tem que entender é que somente Deus conhece quantos dias restam de nossas vidas. Você está recebendo um novo ano. Muita gente começou o ano passado fazendo muitos planos e tendo vários projetos, mas esse ano eles não estão aqui mais para contar a história. Seja pela Covid, seja de acidente, seja de morte natural, seja de infarto, seja de outros tipos, mas muitos morreram. Muita gente começou o ano e não terminou. Isso é para você ficar em pânico? Isso é para você ficar com medo? De modo nenhum. Isso é justamente para você aprender a viver. E é isso que ele está dizendo: Senhor, diante da brevidade da vida, é isso que o salmista está trabalhando, diante da nossa finitude, diante da nossa vulnerabilidade, diante desta vida tão curta, nos ensina a contar os dias. Isto é, nos ensina a entender que a morte é inegável, é um fato, e que ninguém vai se livrar dela. Então, Senhor, nos ajude a contar os dias. E aí só Deus sabe quantos dias faltam da nossa vida. Nós não temos esse controle. Mas se nós formos sábios, nós vamos aprender a viver, a temer a Deus e a viver de uma forma mais justa, piedosa, de uma forma que agrade o coração de Deus. Porque para onde nós estamos indo, para onde nós vamos quando terminar esta vida, ou quando findar esta vida, quando findar esses nossos dias, nós vamos nos encontrar com o Senhor, como ele diz aqui: o pó, tu reduz ao homem ao pó, e diz: e tornai filho dos homens. Portanto, nós somos consumidos. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Deus tem todas as coisas nuas e patentes aos seus olhos. Então, uma grande lição que você precisa aprender, e muito interessante, é isso. Então, não desperdice os seus dias, não desperdice os seus dias vivendo de forma dissoluta, de forma que venha destruir a sua própria vida. Não desperdice os seus dias, seja sábio. Então, mesmo que a maioria dos homens menospreze a instrução que vem do Criador, que vem do Senhor, o que é sábio? O homem sábio atenta para a palavra do Senhor, atenta para o que Deus ensina, atenta para valores eternos, tanto na visão de Moisés. Deveríamos viver na visão de que cada dia é importante para fazermos aquilo para o qual fomos criados por Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Portanto, a visão é contar os dias, os nossos dias, vividos com sabedoria, vividos intensamente, vividos bem aproveitados. E isso faz com que a gente viva melhor, porque pode restar poucos dias e nós nem sabemos da nossa vida, Podem restar poucos dias, mas a questão é viver de tal maneira que alcancemos um coração sábio.
Deus diz para você contar os dias. Dias não contados referem-se a dias não aproveitados, horas em que nada se fez, nada se aprendeu de valor, nenhuma palavra de encorajamento emanou da boca, nenhuma influência sadia impediu, ninguém de ir para a presença do Senhor por causa da nossa omissão. Portanto, o homem que quer aprender a sabedoria de Deus avalia tudo à luz da eternidade. Então, os melhores alunos pedem a ajuda de Deus para evitar o desperdício do tempo. Então, a primeira lição é: aproveita o teu tempo, reme o teu tempo, aproveita as oportunidades que Deus tem te dado, sonhe, planeje, mas viva de tal maneira, viva intensamente os seus dias, porque os nossos dias são curtos, nós não sabemos o que virá. Então, essa é a primeira grande lição que Deus nos ensina, que o tempo está sob o controle de Deus, a vida está sob o controle de Deus, e só Deus conhece quantos dias ainda restam da nossa vida. A segunda lição que só Deus ensina é que os objetivos das lições de Deus é para que você possa alcançar um coração sábio, e só Deus pode te dar um coração sábio. Portanto, quando Deus nos convida a refletir sobre o tempo, a refletir sobre a vida, a refletir sobre a brevidade da vida, não é para te deixar apavorado, desanimado ou deprimido, ou deixando de viver os teus dias que ainda restam. Pelo contrário, é porque Deus quer que você seja sábio. E é interessante que o convite de Deus em Provérbios, capítulo 8, especialmente quando o Senhor convida para um banquete da sabedoria, o banquete da sabedoria inclui você fugir de perigos, você evitar atitudes destruidoras, caminhos de morte, relacionamentos tóxicos que venham te destruir. O banquete da sabedoria te convida para você ter paz, para você ter alegria, para você desfrutar do melhor da vida. Portanto, quando você lê Provérbios 8, tem um versículo interessante em Provérbios 8 que diz que o Senhor ama os que amam a sabedoria, e os que de madrugada a buscam a encontrarão. Então o Senhor quer que você busque um coração sábio. Talvez seja a maior decisão, ou a decisão mais importante que você possa tomar dentro desses teus planos para 2021. O temor do Senhor, buscar a direção do Senhor. E versículo 17, por exemplo, de Provérbios 8 diz: eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Riqueza e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. E aí ele vai contando como Deus criou o mundo com sabedoria, como Deus criou todas as coisas belas desse mundo pela sua sabedoria. Ele diz: quando eu firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar, o seu limite, para que as águas não ultrapassassem o seu limite, quando compunha o fundamento da terra, então eu estava com ele, eu era o seu arquiteto, dia por dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Aí ele diz: agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardam os meus caminhos. Ouvi o ensino e sede sábio, e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando de dia as minhas portas, esperando as ombreiras das minhas entradas, porque os que me acham vida e alcança o favor do Senhor. Queridos, só Deus pode te dar um coração sábio para construir, um coração sábio para desfrutar do que você está construindo, um coração sábio para desfrutar da vida, para amar a vida, para se deleitar na criação de Deus, naquilo que Deus criou, um coração sábio para desenvolver bons relacionamentos, para se deliciar em bons relacionamentos. Portanto, queridos,
Só Deus pode te dar um coração sábio. E Ele está pedindo isso, o salmista. Ensina-me, Senhor, a contar os nossos dias, os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Portanto, o salmista mostra o caminho e o motivo, e motiva seus servos a progredir nessa direção. Revelou sua infalível palavra para ser luz e lâmpada para os pés dos que andam nos caminhos sinuosos deste mundo. Indagaremos sobre o que quer dizer coração sábio. Essas palavras têm um paralelo na mensagem de Paulo. Nós precisamos de pedir que transbordeie de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Colossenses 1:9. Se Deus nos ensina clara e inconfundivelmente a sua vontade, não ficaremos mais presos à cegueira que muitas vezes baseia as nossas decisões no acaso, como se nós estivéssemos jogando numa loteria, buscando a sorte. Não. Infinitamente melhor é escolher sob a direção daquele que conhece o futuro tão plenamente quanto o passado. Busque a direção de Deus, para que Ele te dê um coração sábio, para que você escolha e tome as melhores decisões nessa vida, e tenha paz, e tenha alegria, e se delicie com uma construção de uma vida melhor. Em terceiro e último lugar, sabedoria quer dizer inteligência que enxerga bem além do horizonte desta vida curta e insegura, como está em Romanos 8:14. Então, só Deus pode também colocar no seu coração o anseio pela eternidade. Então, em primeiro lugar, só Deus conhece o restante dos seus dias e te convida a viver cada dia com sabedoria. Só Deus pode te dar um coração sábio, te ensinar a ter um coração sábio. E só Deus pode te dar a visão correta da vida, com perspectiva de eternidade. Portanto, queridos, o Salmo 90 é um salmo que nos convida a pensar na eternidade. Se você olhar, ele começa dizendo de eternidade: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, geração em geração, antes que formassem e nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. E se você olhar para o restante do salmo, ele diz: seja sobre nós a graça. Ele termina o salmo no versículo 17 dizendo: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. No final desta vida, tudo isso aqui vai ficar, todas as obras, todos os projetos, todas as realizações, tudo que você fez ficará aqui, tudo. Mas uma coisa não ficará, é justamente a sua vida, que vai ser recolhida para a eternidade. Portanto, escolher de acordo com a orientação bíblica permite ao servo ecoar as palavras do famoso missionário David Brainerd. No limiar da sua morte, ele disse: não teria vivido a minha vida diferentemente do que vivi por nada neste mundo. Ou o que disse John Eliot, inspirado pela sabedoria de Brainerd. Foi morto, John Eliot, por uma lança dos selvagens Aucas no Equador em 1956. E ele morreu como mártir, como missionário, pregando a fé. Ele disse: não é tolo quem deixa o que não se pode reter para alcançar o que não se pode perder. Portanto, tudo que você fizer aqui, que tiver valor eterno, Deus não vai esquecer. Deus não vai desprezar. Por isso, querido, que eu convido você agora a pensar nisso, nesse restante de ano, nesse final de ano, nesse último dia. Guarde essas lições para você. Guarde essas lições que são preciosas demais para você. Portanto, quem além de Deus pode ensinar um filho de Adão essa realidade? Ninguém nasce sábio. Pecadores buscam prazer e sucesso com uma visão curta, não olha além da morte física, enquanto o homem que quer aprender a sabedoria de Deus avalia tudo à luz da eternidade. Paulo disse que se recebermos sabedoria e entendimento espiritual, devemos viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Uma definição de pecado, de desgraça, é justamente isso: viver longe do Pai, longe da direção do Pai.
Portanto, Moisés percebeu isso e procurou direção, procurou uma vida que agrade a Deus, uma vida que tem essas perspectivas eternas, uma vida que aponta para além dessa vida, para o sucesso, para as realizações, para as obras, uma vida que vai além de tudo isso. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê sabedoria para você viver um feliz 2021. Que Deus lhe dê sabedoria para você aproveitar o tempo, para você fazer projetos, mas acima de tudo para você colocar Deus nesses teus projetos. Colocar Deus como pessoa principal que vai te orientar, que vai dirigir e que vai te dar sabedoria para que você seja bem-sucedido, feliz e, acima de tudo, faça o que é certo, que agrade o coração dele com perspectivas eternas. Feliz 2021 para você, para sua família. Que Deus te abençoe ricamente, meu querido irmão, minha querida irmã.